Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de São Paulo e Vitória. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Internacional jogando fora de casa. Já o Vitória empatou em 2-2 contra o Palmeiras jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Já o Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para entrar no G6. Já o Vitória está na 16ª colocação. Tenta vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. O Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem de 5 rodadas sem saber qual é uma derrota na competição. Já o São Paulo vem de 5 rodadas sem saber qual é uma derrota no Brasileiro. Vem de 4 vitórias consecutivas na competição. Vem de mais 3 vitórias consecutivas jogando em casa. E vem para essa partida defendendo um tabu. O São Paulo nunca perdeu do Vitória jogando no Morumbi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um São Paulo que precisa mostrar poder de reação após a eliminação inesperada na Copa do Brasil. Contra um Vitória que vem mordido após ter deixado escapar 3 pontos na última rodada. Vou de São Paulo para esse jogo, 1-0, gol do Alan Franco. Agora vamos falar de Bragantino e Internacional. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Atlético Mineiro jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 2-1 do São Paulo jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Bragantino foi eliminado para o Botafogo. Já o Internacional foi eliminado para o Fluminense. O Bragantino está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Internacional está na 13ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Bragantino vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de 5 derrotas seguidas. E vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Internacional vem de 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2021 não perde do Bragantino. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo futebol que as duas equipes vêm apresentando e pelas duas equipes virem em crise de eliminação no meio de semana, eu imagino um jogo feio, um jogo para empate e um jogo para 0-0. Agora vamos falar de Flamengo e Mirassol. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Ceará jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 3-2 o Vasco jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Já o Mirassol teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Mirassol está na 5ª colocação. Tenta uma vitória para se manter no G6. O Flamengo vem para essa partida invicto jogando no Maracanã no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 rodadas sem saber qual é uma derrota na competição. Já o Mirassol vem de 9 rodadas sem saber qual é uma derrota no Brasileiro. E vem de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vem embalado, vem sendo a sensação do torneio, isso é inegável. Mas dentro do Maracanã, acredito que a força do Flamengo vai prevalecer. Eu vou de 2-1 Flamengo, gol de Arrascaeta e Léo Pereira pro Flamengo. E pro Mirassol eu vou no gol do Alisson. Agora vamos falar de Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Corinthians jogando fora de casa. Já o Botafogo perdeu de 2-0 do Cruzeiro jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve classificação contra o Bragantino na Copa do Brasil. Já o Fortaleza teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fortaleza está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Botafogo está na 7ª colocação. Teve uma vitória para entrar no G6. O Botafogo vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2020 não perde do Fortaleza. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o reencontro do Renato Paiva com o Botafogo. Pelo Renato Paiva ter trabalhado com esse elenco do Botafogo há pouco tempo e conhecer o elenco do Botafogo, eu acredito que isso pode servir de vantagem para o Fortaleza nesse duelo. Eu vou de Fortaleza, 2-1. Gols de Lucero e Marinho para o Fortaleza e para o Botafogo eu vou no gol do Montoro.
Agora vamos falar de Bahia e Fluminense. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou em 0x0 contra o Sport, jogando fora de casa. Já o Fluminense venceu por 1x0 o Grêmio, jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Bahia teve classificação contra o Retrô, já o Fluminense teve classificação contra o Internacional. O Bahia está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir posições nessa rodada, então o Bahia tenta uma vitória para não cair posições. Já o Fluminense está na 9ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Bahia vem para essa partida invicto, jogando na Fonte Nova no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem de mais 9 jogos sem saber como a derrota jogando na Fonte Nova. Já o Fluminense vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Bahia na Fonte Nova. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense está vivendo o seu melhor momento pós-mundial, começou a se reencontrar, mas pelo fator mando de campo eu vou confiar numa vitória do Bahia para esse jogo. Eu vou de 2x1 Bahia. Hoje o William José e Michel Araújo pro Bahia, e pro Fluminense eu vou no gol do Everaldo. Agora vamos falar de Palmeiras e Ceará. O Palmeiras, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou em 2x2 contra o Vitória, jogando fora de casa. Já o Ceará empatou em 1x1 contra o Flamengo, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve eliminação na Copa do Brasil pro Corinthians. Já o Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. O Palmeiras está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir, muito menos cair posições nessa rodada. Mas o Palmeiras tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder do campeonato. Já o Ceará está na 11ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Palmeiras vem para essa partida 5 rodadas sem saber como a derrota no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Palmeiras vindo de eliminação na Copa do Brasil para o seu maior rival. Bem pressionado, precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Contra um Ceará que vem de 4 pontos jogando contra Flamengo e Cruzeiro. Vou numa vitória do Palmeiras para esse jogo, 1x0, gol do Flaco Lopes. Agora vamos falar de Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 3x2 do Mirassol, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 2x1 o Bragantino, jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Vasco teve classificação contra o CSA. Já o Atlético Mineiro teve classificação contra o Flamengo. O Vasco está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro está na 10ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Vasco vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Mas vem de 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2019 não vence o Vasco jogando em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O momento do Atlético Mineiro é um pouquinho melhor do que o do Vasco? Sim, o Atlético Mineiro chega como favorito para o confronto, é inegável. Mas vale ressaltar que uma vez ou outra o jogo do Vasco costuma encaixar contra o Atlético Mineiro. Eu vou numa vitória do Vasco para esse jogo, 1x0, gol do João Vitor. Agora vamos falar de Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 2x0 o Botafogo, jogando fora de casa. Já o Santos venceu por 3x1 Juventude, jogando como mandante. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cruzeiro teve classificação na Copa do Brasil contra o CRB. Já o Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cruzeiro está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Santos está na 15ª colocação. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Cruzeiro vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou falar uma coisa com toda honestidade aqui. A menos que o Cruzeiro tenha uma noite desastrosa dentro do Mineirão, eu não consigo enxergar a menor chance do Santos conseguir segurar o Cruzeiro nesse jogo. Eu vou numa vitória do Cruzeiro para essa partida, 2x0. Gols de Caio Jorge e Matheus Pereira. Agora vamos falar de Grêmio e Sport. O Grêmio, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 1x0 do Fluminense, jogando fora de casa. Já o Sport empatou em 0x0 contra o Bahia, jogando em casa. O Grêmio está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Sport está na 20ª colocação. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada. Mas o Sport tenta conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem para essa partida 11 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Sport vem de 19 jogos sem saber como a vitória na temporada. E vem de mais 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
Pro Sport, a chance de evitar fazer o pior primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. Pro Grêmio é um jogo de 6 pontos. Vou numa vitória do Grêmio para essa partida, 3-1. 2 gols de Bright White e um de Edenilson pro Grêmio. E pro Sport eu vou num gol do Barleta. Agora vamos falar de Juventude e Corinthians. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do Santos jogando fora de casa. Já o Corinthians empatou em 1-1 contra o Fortaleza jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos cair posições nessa rodada. Mas o Juventude tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Corinthians está na 12ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Juventude vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians vem de 4 rodadas sem saber o que é vencer. E o Corinthians que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2008 não vence o Juventude jogando no Alfredo Jaconi. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Corinthians que vem confiante após a classificação e vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque na Copa do Brasil. Precisa recuperar o caminho das vitórias na competição. Contra um Juventude que vai ter a estreia do Thiago Carpini. E os jogadores querendo mostrar serviço na estreia do novo treinador. Vou de Juventude para esse jogo, 1-0, gol do Emerson Batalha. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.